Gente, vamos para nossa próxima atividade, nossa aula de hoje. E hoje vai ser uma aula um pouco diferente, porque vai ser uma aula mais colegial, digamos assim. No que eu estou falando de colegial é o seguinte: eu vou fazer uma exposição que vocês já conhecem, mas ela é necessária para que o curso fique, de certo modo, homogêneo. E eu vou partir de uma questão que você poderia ter feito e que, de fato, alguns de vocês fizeram, que é o seguinte. Olha só. Nós chegamos até agora à discussão central de preparação para entendermos a política moderna distinta da política antiga. Portanto, o Estado diferente da polis. E nós introduzimos aí a ideia de que o individualismo e o subjetivismo estão associados a um abaulamento da subjetividade e ao nascimento da ideia de liberdade no centro do sujeito. Um sujeito, por definição, é alguém consciente dos seus pensamentos e responsável pelos seus atos. Para ambos os casos, você precisa da liberdade. O grego trágico não a tem. O homem moderno a tem. Só que a maneira como a gente construiu isto é uma maneira onde nós colocamos o cristianismo como um elemento central de quebra com o mundo antigo e introduzindo o princípio da liberdade. Para isso, nós citamos o pecado original, que pressupõe a liberdade. Para isso, nós lembramos da historinha de Jesus com o rico. E aí a pergunta é a seguinte: meu Deus do céu, Paulo, né? As perguntas que me vieram e que vocês poderiam fazer, e se é que não estão fazendo. Professor, se o cristianismo introduziu a liberdade, por que é que só depois de muitos anos aparece o liberalismo? E nós olhamos a Idade Média, uma época que a igreja controla todos os setores da vida europeia, nada menos livre do que esse período. Para onde foi a liberdade cristã? E agora, para responder essa pergunta, é preciso então sair um pouco da filosofia e ir para a história. Tá? E é por isso que a aula vai ser um pouco aula de colégio. É uma aula que muitos de vocês já devem ter tido ela de alguma forma. Ela começa com aquela grande transformação do Império Romano, que deixa de lado a filosofia estoica, deixa de lado a filosofia epicurista, que são as grandes filosofias do helenismo tardio, e começa a absorver uma filosofia que não é uma filosofia, é uma religião: o cristianismo. Todo esse período que a gente despreza para contar as histórias é tão grande quanto muitos outros períodos que a gente conta as histórias. Porque todo esse período tem mais de 700 anos. Se você computar que Agostinho já é do ano 500, já correu 500 anos. Se você computar mais 300 anos para trás do nascimento de Cristo, entre a filosofia clássica e o nascimento de Cristo, você tem o helenismo. Então, epicurismo, ceticismo, cinismo, estoicismo, todas essas grandes filosofias helênicas, elas perduram no Império Romano durante mais de 700 anos. E o cristianismo entre elas. Marco Aurélio, o grande imperador Marco Aurélio, que era ele próprio um filósofo estoico, ele não distinguia essas facções. Tanto é que ele deu liberdade para todas atuarem. E ele não sabia a diferença muito grande entre o que os cristãos faziam e outros faziam. O mundo místico, filosófico e religioso do Império Romano é alguma coisa fantástica, gente.
e que a gente muitas vezes despreza. Mas a isto é acrescentado o momento em que o próprio Império Romano se torna cristão. E aí, aquelas grandes filosofias, que eram as filosofias da elite, passam a ser filosofias do povão, são chamados paganismos. E o cristianismo absorve o helenismo e se torna a filosofia, a doutrina oficial de Roma. Ora, a igreja passa a crescer, portanto, à sombra do poder imperial. E poder imperial e igreja católica se tornam aí os arietes do mundo. Onde chega o império, chega a igreja. Só que um belo dia, ainda na época do Santo Agostinho, no horizonte, Santo Agostinho começa a ver o quê? Uma poeira. E Santo Agostinho diz, são os bárbaros. Eles vieram. O império está no fim. E de fato, logo em seguida, há uma sucessão de invasões bárbaras que já vinham ocorrendo de vez em quando, só que os bárbaros saqueavam Roma e saíam. E um belo dia, eles saquearam e ficaram. E eles absorveram a cultura romana, tomaram o poder de Roma e um bárbaro passou a se transformar no próprio imperador. E adotou a religião cristã. Daí para frente, o Império Romano, logo depois, portanto, já dividido entre o Império do Oriente e o Império do Ocidente, este império acabou se dividindo ainda mais. Os poderes foram se deteriorando, os Césares não conseguiram mais ser Césares, a única unidade preservada era a própria unidade da igreja, que distribuiu os seus poderes junto com o império, mas a igreja não se dilacerou. Ela se manteve unida dentro da ideia de que ela era uma grande capa de identidade. As pessoas não eram nem gordas, nem romanos, nem magras, nem nada, elas eram cristãs. A identidade única do universo passou a ser cristão, universo ocidental. E cada general romano começou a herdar um pedaço do império. E cada general romano passou a lutar dentro desse pedaço e perder esse pedaço. De modo que pedaços do império viraram pedaços de pedaços. E de modo que, ao passar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000 anos, o império não existia mais. Existia apenas a grande lembrança de que algum dono da terra ali era, talvez, herdeiro de um César. E aquele dono da terra era um príncipe, com um pequeno exército e com aquilo que passou a ser chamado de um feudo, um pedaço do império, 1000 anos depois. Iniciou-se aí, então, ou deu-se o desenvolvimento do feudalismo. A Europa se tornou uma colcha de retalhos de pequenos principados, pequenos feudos, pequenos territórios, onde cada senhor feudal tinha lugar para 3 filhos, e só 3. A menina, se nascesse menina, podia casar com outro senhor feudal e unificar feudos, ou reinos medievais. O menino podia ser o herdeiro daquele feudo, um príncipezinho. O outro menino podia ser um chefe da cavalaria, o pequeno exército do rei. Um terceiro certamente serviria o Papa, iria para a igreja. Um quarto filho, não, este não seria nada. Certamente não teria lugar para ele. A não ser que as cidades voltassem a funcionar, porque elas desapareceram, muitas delas, a maioria delas. O império, o feudalismo era um reino da vida rural.
tudo em torno do castelo feudal, que era um elemento rural. As cidades praticamente desapareceram. Ficaram lugares de bandidos. Mas este quarto filho podia ir para uma cidade e virar um pequeno mercador. O começo, portanto, do cara do burgo da cidade. É o começo do burguês. Com um pouquinho de dinheiro do pai, em alguns lugares onde passou a existir a moeda por conta de alguns feudos, este burguês passou a organizar a cidade quando ela existia. Ou então quando ela não existia e passou a nascer de um resto de uma outra cidade fantasma que ficou lugar de encontro de vários mercadores. O burgo passou a ser o mercado e o burguês passou a ser o comerciante. De repente, o burguês, então, descobre que a cidadezinha dele, e com outras pessoas do campo, que vieram do campo e perderam seus instrumentos, vieram ser empregados dele na cidade, que aquela cidade pertence a um feudo. E começa a ser a luta das prefeituras dessas cidades para ficarem independentes do senhor feudal que cobrava delas um certo imposto. As cidades começam a ficar livres, o senhor feudal começa a ficar cada vez mais isolado, os servos que trabalham na terra dele, às vezes também não tem mais lugar e vão para as cidades para ser trabalhadores do burgo, nas várias profissões que vão surgindo. Nasce a burguesia. E alguns príncipes têm a seguinte ideia. Sabe, eu acho que eu quero ser rei de novo. Eu acho que eu quero restaurar alguma coisa do Império Romano. E para isso, eu vou tomar a terra daquele outro príncipe. Porque está abandonado lá, ele nem faz nada, morreu, ficou a viúva, tem um castelo largado. E aí, o que esses príncipes fizeram? Eles aumentaram o seu exército, passaram a contratar mercenários. Mas com que moeda? Claro, ouro, joia, comida. Mas de onde? De onde tirar financiamento para ter o exército? Claro, do burgo, do burguês que estava ali já negociando as coisas com dinheiro, com a moeda ouro da cidade. O rei passou então a criar a primeira dívida pública. Rei, o pretenso a rei, o senhor feudal que quer ser rei. E aí, com esse exército de mercenários, ele toma outros feudos e cria os primeiros reinados, que vão dar origem às primeiras nações e o nascimento do Estado moderno. Portanto, o Estado moderno, com seus reis, vão ser criações do dinheiro da burguesia e do poder militar de cada senhor feudal. Um poder militar que é mercenário, mas que depois é incorporado como poder nacional aos estados. Tudo isso tem uma capa de unidade, porque todos são cristãos. E todos têm que obedecer àquilo que ficou sendo a unidade da Europa. Não um César, mas o Papa. Estamos então diante do começo dos estados, onde o latim já não é mais falado, mas é falado uma língua regional derivada do latim, que são as línguas nacionais. E as bandeiras começam a ser bandeiras nacionais. E o rei cada vez mais começa a cultivar a ideia de Estado-nação em função do dinheiro que ele empresta da burguesia para conquistas e conquistas e conquistas. É o nascimento da França, é o nascimento da Inglaterra, é o nascimento de outros estados, de impérios, né? E você tem, então, um novo período, chamado período do Antigo Regime. Vai ser Antigo Regime quando vier o Novo. Neste período, já existem os reis absolutistas. E a igreja fez uma doutrina para eles.
Ela disse que esses reis estavam reis não porque eles conquistaram à força os outros feudos. A igreja contou uma outra história. Ela criou um chamado direito medieval. E nesse direito medieval, chancelado por ela, a igreja dizia que esses reis estavam ali porque o Papa autorizou em nome de Deus. Porque eles eram divinos. Eles não eram mortais comuns. Eles tinham um sangue diferente, que não era vermelho, era azul. A primeira coisa que as revoluções burguesas fizeram quando elas destituíram o rei, quando a burguesia, junto com o proletariado, destituiu os reis, em alguns lugares, a primeira coisa que foi feita foi cortar a cabeça do rei, não por crueldade, mas para deixar o sangue correr na frente do povo, de modo que o povo pudesse ver que o sangue era vermelho e que os reis não eram divinos, que era uma grande mentira que a Igreja Católica havia contado para as pessoas. Alguns acreditaram que aquilo era uma mentira. Outros, até hoje, não. E acham que há gente de sangue azul. Alguns burgueses disseram que aqueles não tinham sangue azul. Que, na verdade, existia gente de sangue azul. Eles, os banqueiros, os grandes burgueses. Mas, enfim, nasce o Estado moderno com um rei sem parlamento. Um Estado moderno onde o rei é poder absoluto. Ele é coroado pelo Papa. Ele é ungido pelo Papa. É o próprio Papa servindo a Deus que quer que aquela pessoa seja rei. E não por ele ter vencido as batalhas. Ele venceu as batalhas porque Deus mandou. Então, nada mais justo, depois de vencer, ele ser coroado o rei daquele território a partir da sua filiação divina. O coroamento é a chancela da igreja, dizendo, este rei e seus filhos serão sempre a dinastia que aqui ocupará esse Estado-nação. E todos os outros serão súditos e serão protegidos por ele. Mas, por quê? Porque Deus quis. E a coroa que o Papa põe na cabeça de cada um indica exatamente isso. Esta tradição só é quebrada depois da Revolução Francesa. Só então a igreja é posta de lado, ou relativamente de lado, quando Napoleão, já depois da Revolução Francesa, e Napoleão, portanto, empunhando a própria Revolução, porque ele é o exportador da vida burguesa que a Revolução institui, quando o Papa vai coroá-lo, ele pega a coroa do Papa e ele se coroa. Esse gesto simbólico significa distanciamento entre igreja e Estado, e entre o poder papal como sendo um poder à parte, e Napoleão dizendo, eu não preciso nem de Deus, muito menos do Papa. Esse simbolismo é só depois da Revolução Francesa. Mas lembre-se que quando a Revolução Francesa ocorre, a Revolução Americana já ocorreu. Estados Unidos já são independentes da Inglaterra. E quando tudo isso ocorre, a própria Inglaterra já tem uma outra religião. Por quê? Porque houve um sujeito chamado Lutero e outro Calvino que fizeram um levante contra o Papa. E neste levante contra o Papa, eles invocaram um princípio lá atrás do cristianismo. Qual? A liberdade do sujeito. Sim. Os protestantes protestaram contra o quê? Contra um dogma da igreja. A infalibilidade papal. O Papa não é falível, ele é infalível. Então pode haver muitas discussões no mundo. Mas quando chega o Papa e diz, o caminho é este, não é ele que está dizendo. É ele que está dizendo após muita meditação e após uma fala de Deus para com ele diretamente. Portanto, não vai haver erro. Os protestantes foram contra essa ideia, criaram a divisão das possibilidades de religião, cada um interpreta a Bíblia como quer, e a própria Bíblia, agora com a imprensa do Gutenberg, começa a ser traduzida para as línguas nacionais.
De modo que você tem aí um cultivo da individualidade. Eu que não sou ninguém, mas sei ler e escrever, eu leio a minha Bíblia e eu passo a pregar, eu passo a cultivar a religião cristã do modo que eu a entendo. Isso só é possível, gente, porque lá atrás apareceu o quê? A vontade. Lá atrás apareceu o quê? A vontade como instrumento daquilo que é a liberdade. Sem a ideia de pecado original, sem Jesus com suas pregações, nós não teríamos o subjetivismo, a liberdade e o individualismo que reaparecem no protestantismo e que fazem com que exista N possibilidades de interpretação da Bíblia e que faz com que os Estados Unidos nasça um país onde todo mundo é religioso e ao mesmo tempo todo mundo é laico. Como pode acontecer isso? Porque todo mundo diz a política é lugar da política e a religião, como é alguma coisa do sujeito, que ela fique sendo alguma coisa do sujeito. Ela é privada. Ela é do campo do indivíduo. Deus está dentro de você e não na hóstia consagrada. Deus não está com o pastor e não está com o padre. O pastor é apenas o homem da palavra. Mas Deus está dentro de cada americano. Funda-se a grande religião americana, onde cada americano acredita que Deus está com ele. E não com a igreja, e não com o pastor. O pastor é o homem de Deus, o padre é o homem de Deus. Eles têm a palavra de Deus. Mas o amor, a proteção, Deus não entrega para eles. Deus entrega para cada americano pessoalmente. De modo que a subjetividade americana vai sendo um pouco diferente da subjetividade europeia. Mais livre, mais independente, mais radical e mais propícia a uma doutrina que vai nascer com tudo isso, chamada doutrina do liberalismo, que vai aproveitar da liberdade do indivíduo para dizer também que junto com a liberdade do indivíduo tem que vir a liberdade de fazer coisas, de construir coisas no futuro, de saber perdoar para começar coisas novas. Esta liberdade do liberalismo é, portanto, também a liberdade de comércio. Em outras palavras, não é mais o rei que diz quem é que vai negociar com quem, mas cada pessoa pode pegar o seu barquinho e encostar numa cidade e negociar. Quem não topar isso, vai ter que topar pelas armas. O liberalismo é uma doutrina da tolerância, contanto que você tolere que o outro venha negociar com você. Se você não abrir os seus mercados para o outro, então o liberalismo se torna um pouco imperialista, digamos assim. Porque ele vem não só com os navios de mercado, mas ele vem com a frota do próprio Estado que se tornou liberal e que impõe que se abra os mercados para todos. A Inglaterra vai fazer muito este papel. Para você ter uma ideia, no período do neocolonialismo, já no século XIX para o XX, um capitão americano para em frente uma cidade japonesa e diz para os japoneses: nós queremos negociar. E os japoneses dizem: então por que vieram armados? Nós não queremos negociar. E o capitão mandou bala e eles negociaram. Abriu-se o mercado japonês. A Inglaterra fazia um pouco isso também, né? Agora é hora do mercado livre. Agora é hora de todo mundo comprar e vender. Agora é hora do trabalho livre. Nós temos que ter assalariados para trabalhar e também para consumir. Então agora é a hora de nós ficarmos bem bonzinhos e dizer que os negros que estão sendo escravizados pelo Brasil estão sendo escravizados pelo demônio. Vamos libertá-los! E libertaram mesmo. Os navios negreiros cheios. O que a Inglaterra fazia? Libertava todos os negros. Como que ela libertava? Ela atirava no navio negreiro e afundava os negros. O liberalismo tem a sua face fantasticamente tolerante. Mas eu estou falando em tolerância liberal e não mais em amor.
Porque é exatamente esta transformação que se dá. O liberalismo, ele deriva de uma parte cristã, mas ele não adota toda ela. O cristão manda você dar a outra face. O liberalismo transforma o amor em tolerância. E a grande carta do Locke, um mestre do liberalismo, talvez o pai fundador do liberalismo, autor de vários livros, mas também autor da própria Constituição de uma das colônias americanas, este Locke, John Locke, é o homem que vai dizer para os príncipes: vocês não devem mais guerrear por religião. Sejam tolerantes uns com os outros. A carta da tolerância. Por trás da carta da tolerância existe o quê? A ideia de nós, os mercadores, os burgueses, não podemos mais sobreviver se ficar tendo guerra de religião. Vocês já conquistaram os terrenos que conquistaram, então agora fiquem nos seus terrenos e promovam a paz. E administrem o Estado para que cada cidade dentro desse Estado se transforme num grande burgo, com grande comércio, e deixe todo mundo comerciar com todo mundo. Parem as guerras de religião. Para haver mercado é preciso haver paz. Para haver paz é preciso haver tolerância. E se um sujeito vem comprar de você e ele fala uma língua diferente, ele tem religião diferente, ele tem costume diferente, esqueça, tolere, compre e venda. O que ele faz na casa dele é dele, o que você faz para trás do balcão é seu. E então, o grande comércio mundial se instaura e nasce a primeira forma de capitalismo, o mercantilismo, ou seja, a troca de mercadorias, que depois vai acumular capital para que se possa ter as indústrias. É difícil achar que Lutero, Calvino poderiam instituir uma reindividualização no mundo se o cristianismo não tivesse essa base. É difícil achar que cada burguês iria cultivar a liberdade do burgo e a sua liberdade individual se não tivesse o cristianismo por trás. O velho e bom cristianismo, onde o homem pode pecar, ou seja, pode desobedecer até Deus, porque ele é livre. Ser temente a Deus não é não pecar. Ser temente a Deus é pecar e se arrepender. Surge, então, algo fantástico na Igreja Católica, que talvez seja o apogeu da hipocrisia. Surge o casuísta. Quem que é o casuísta? O casuísta é um padre que diz para você se o seu pecado é venal ou não é venal. Qual é o grau de pecado que você fez? Portanto, ele dá a penitência para você. Então você que era livre e que tinha autonomia, começa a ficar meio desconfiado que você não sabe mais o que é pecado, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, então você procura um casuísta. Um padre que vai dizer, não, você pecou, é muito grave. Vai orar e olha, você não vai para o céu não. Se você não der a contribuição sua para a igreja, você não vai para o céu. E outra coisa, mesmo dando a contribuição para a igreja, você vai ficar lá na fileira do fim, tá? Você não vai entrar nos primeiros não. Então o casuísta, ele se instaura, né, junto com o período da igreja absolutista e depois ele evolui e se mantém. É quase uma competição dele na igreja com os protestantes. Uma vez que os protestantes, dada a individualidade de cada pastor, também vai ser o pastor que vai dizer o quanto você pecou ou não, quando vem a dúvida a respeito do seu pecado. Embora, no mundo americano, você cada vez dependa menos do pastor para tomar decisões. Uma vez que o pastor é sempre aquele homem da palavra e não aquele homem que cede Deus para você. Deus já está em você. Tanto é que se você progrediu, é um sinal de Deus. Eis aí o calvinismo sendo muito bem-vindo ao capitalismo americano. E ao britânico também. Gente, é mais ou menos este tipo de coisa que agora a gente tem que ter na cabeça para que a gente possa entender a liberdade sendo feita dentro do capitalismo segundo as leis desta nova doutrina, o liberalismo,
que nós vamos estudar na próxima aula e que nós vamos, né, nos aproximar dela através de um texto renascentista, que é um pedacinho do Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, e um texto muito famoso do Tocqueville sobre a democracia na América. Tocqueville, um homem que visitou a América dos anos 800 e que nos dá até hoje um panorama muito, muito interessante do nascimento dessa coisa interessantíssima que é a política moderna feita pela tal de democracia. Vocês já podem começar a olhar por aí, né, esses livros, Democracia na América, do Tocqueville, o Erasmo de Roterdã, com o Elogio da Loucura, mas para esta aula que ocorreu agora, a bibliografia que eu vou lhe passar é diferente. Você pode pegar livros do ensino médio, mas você não pode deixar de ler. Não pode deixar de ler. Você não pode deixar de ler Leo Huberman, A História da Riqueza do Homem, do começo ao fim. Pegue agora. Na próxima aula, as coisas vão ficar muito, muito gostosas. A aula vai ser mais dinâmica. Daqui a pouco a gente volta.